a pensar em doença autoimune, o que que vem? Ah, eu tenho você, né, o profissional explicando para o paciente. Você tem uma doença autoimune. A doença autoimune é quando os seus anticorpos começam a se autoagredir. Aí você vira e fala, ok, eu não sou ignorante, eu consigo entender o sinônimo da palavra autoimunidade. Mas a questão é, o que está gerando a doença autoimune? Por que que isso está tão comum? Por que que há 10, 20, 30, 50 anos atrás isso não acontecia? Aí tem sempre aqueles chatos, né? Que falam, ah, mas não sabia porque naquela época não se pesquisava. Ah, porque naquela época não tinha exames que identificassem. Não é assim, porque a literatura ela descreve os sinais, os sintomas, as situações que aconteciam, não podia ter um nome. E a gente não vê esses relatos de tantas alterações igual a gente costuma ver hoje em dia. Eu atendo uma paciente, ela vai do Piauí para se consultar conosco lá em Brasília e com 17 anos ela foi diagnosticada com endometriose. 17 anos. Então, o que está acontecendo cada vez com uma população mais jovem para estar se tornando doente? Então, eu fiz a pós do Lair, aí depois da pós do Lair, eu fiz a pós de biofísica quântica, tudo aqui em São Paulo, então eu sou muito grata a São Paulo, porque desde 2013, que pelo menos uma vez por mês eu estou aqui, porque a maioria das coisas acontecem aqui, então, né, acaba uma pós, começa outra, acaba um curso, começa o outro. Então, dentro da pós do Lair, eu fiz a pós de de biofísica quântica e lá é que eu acho que eu consegui começar a refinar os meus conhecimentos. Que lá eu aprendi o quê? O que está acontecendo com o meu paciente? O que está quebrado? O que está estragado? O que está fora do lugar? O que está dando curto-circuito que está fazendo com que o corpo manifeste esses sinais, que o corpo manifeste esses sintomas? Uma das coisas que eu uso no meu consultório e que fizeram a diferença na minha investigação é a biorressonância. Né? Não sei aqui, eu acho que a maioria já deve conhecer. A biorressonância ela é um equipamento antigo, baseado nos conceitos de ressonância magnética, igual você tem uma ressonância magnética, as ondas do rádio, o Wi-Fi, o nosso coração. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você explica biofísica quântica para o seu paciente? Simples, é o que eu falo para o paciente. Quando você vai fazer uma atividade física, e que você fala, não, agora eu vou começar certinho, eu quero uma performance. E que você coloca lá aquele polar. Aquele polar tá te dando o quê? Ah, minha frequência cardíaca. Eu falei, então aquele sobe e desce lá que a gente vê no relatório é a sua cadência, é a frequência do seu órgão. Quando você vai fazer um teste de esforço, para ver como é que está a sua função respiratória, que você vai para a esteira e que você coloca aquelas máscaras, e ele te dá um laudo de quê? Da sua frequência pulmonar, respiratória. Então não é só coração e pulmão que tem frequência. Tudo no planeta tem frequência e todos os nossos órgãos têm frequência. Então, o que a gente precisa entender é o sintoma ou doença é um nome dado por um conjunto de sintomas, de sensações, de manifestação. Então, o que eu falo para os meus pacientes é, o paciente não tem aquela doença, ele está doente. A não ser que ele nasceu com aquela patogenia, ele nasceu com aquela malformação, ele nasceu geneticamente, aquela constituição dele veio desse jeito. Se não veio, o que aconteceu pelo meio do caminho, aonde ele caiu, aonde ele se atropelou, o que aconteceu, o que atropelou ele, que fez com que ele desenvolvesse todas aquelas situações. Então, muitas vezes, o paciente fala, nossa, doutora, mas eu trouxe aqui, ó, porque isso acontece muito com a gente, né, Marcelo? As nossas consultas têm que durar pelo menos 2 horas. Geralmente, pelo menos a minha realidade, não sei como é que é de vocês, os pacientes já chegam com sacolas de exame de sangue, exame de imagem, exame de intolerância alimentar, de várias coisas que eles já fizeram por vários profissionais e chega com aquele tanto de coisa pra gente avaliar. E ele fala, mas eu não entendo por que eu tô cansado, por que eu não tenho energia, por que eu não tenho disposição, por que minha libido é ruim, a memória tá ruim, olha aqui os meus exames, tá tudo normal, ninguém acha nada. Aí o que eu explico para ele? Primeiro, se você tem esse tanto de sintoma, você não está normal, porque o normal é você ter saúde. Como que é uma criança saudável? É aquela espoleta que dá nó em pingo d'água. Tem pique, energia, disposição, sobe, desce, se alimenta bem, faz cocô, faz xixi, dorme bem, tudo funciona, porque a maquinazinha dele está funcionando em perfeito estado.
Então, muitas vezes o paciente chega com alguns exames dentro da faixa de referência. E essa foi uma outra dificuldade que eu achei quando eu comecei a estudar e analisar exames. Porque a gente vai no profissional, aí você tem lá uma lista de exames. Imagina que aqui está a folha. Aí os exames são avaliados assim. Passa a próxima página, aquela coisa que analisa em exame em 5, 10 minutos. Porque os exames, eles têm uma faixa de referência. Na maioria deles, você não tem diferenciação por sexo e nem por faixa etária. Então, eu tenho lá, vou falar os padrões que eu estou acostumada de qual são do laboratório lá de Brasília. Então, você tem, por exemplo, o TSH. A referência do TSH é de 0,35 a 4,75. Então, ou seja, se eu tenho 0,3 ou 4,7, eu estou normal? Não, eu não estou normal, não tem como você estar normal. Então, se eu tenho 37 anos hoje, se eu tenho 37, sou atleta, qual que é o ideal? Se eu tenho 37, estou gestante, qual que é o ideal? Se eu tenho 37, tenho doença autoimune, qual que é o ideal? Então, quando a gente começa a ter um olhar diferenciado sobre todas aquelas questões que chegam para a gente, aí sim a gente consegue ter resultados diferentes no nosso consultório. Que é isso que eu quero passar para vocês. Nada mais é do que a minha prática clínica, o que eu faço com os meus pacientes na minha consulta, no meu dia a dia. Então, a biorressonância foi um diferencial, porque a partir dela eu consigo, o que a gente avalia na biorressonância? Aí eu tenho a biorressonância, essa mais analógica, que eu brinco, que é a mais convencional, que é com aurímetro, e a gente tem outros equipamentos também que avaliam mais alimentos, mais metais. Então, com a biorressonância, a gente consegue avaliar a presença de fungos, parasitas, protozoários, que alimentos são mais interessantes para mim naquele momento. Então, biorressonância não avalia intolerância alimentar, nem alergia alimentar. São coisas distintas. Ela fala de hipersensibilidade. Como é que era no passado? No passado, a gente tinha as estações do ano, não era? Eu lembro, porque uma coisa que eu amo de paixão, que é morango e abacate, você não tinha morango e abacate o ano inteiro, igual você acha hoje em dia. Então, você tinha as safras muito bem definidas, de acordo com o clima, né, e as estações do ano que eram bem definidas, hoje a gente não tem mais isso. Então, a gente rodiziava os nossos alimentos. Hoje em dia, não. A gente tem uma monotonia alimentar. A gente come muito do mesmo. A gente come as mesmas coisas diariamente. Então, se eu como muito do mesmo, isso favorece uma hipersensibilidade. Então, não rodizia tanto. Então, as pessoas começam a manifestar alergias e intolerâncias por conta de falta de rodízio. E uma das outras coisas também dentro desse contexto que a gente pode colocar é... Quando você tem, hoje a gente tem muito uma monocultura, então eu tenho um tipo de solo e eu planto as mesmas coisas. Então, ou seja, determinados nutrientes daquele solo vai estar exaurido, vai estar faltando. Então, quando a gente pega lá, eu nem lembro mais esse nome desses livros de nutrição, mas aquela tabela lá que falava quanto de nutriente tem cada fruta, aquilo ali serve para o passado, para hoje não. Porque o solo está desgastado, é um solo que está cheio de agrotóxico, de pesticida, de herbicida. Então, na teoria, você está comendo aquelas X vitaminas e minerais, mas na prática não. Então, a gente tem uma qualidade de um alimento muito ruim que chega para a gente hoje em dia. E quando a gente começa a pensar em doença autoimune, quais são os gatilhos para isso? O que eu observo muito isso no consultório? Então, primeiro, agrotóxicos, que aí entra agrotóxicos, pesticidas e herbicidas, e isso não vale só para fruta, verdura e legume, né? Isso vale, infelizmente, para os nossos peixes, que estão todos contaminados, né? A gente tem a parte de cosméticos. A pele, ela é o maior órgão do corpo, não é? Então, se a gente imagina nós, mulheres, você vai tomar banho, você passa um shampoo, um condicionador, um sabonete, um olhinho para o cabelo não sair parecendo cabelo de bucha. Então, você passa um olhinho no cabelo. Aí, você passa um hidratante, você passa um desodorante. Você passa um filtro solar, um batom, um perfume e um rímel, o básico do básico. A gente nem saiu do banheiro, a gente já expôs o nosso corpo a mais de 10 tipos de substâncias.
Aí você vai para sua cozinha, para praticidade do dia a dia, aí você vai tomar um café. Aí você vai fazer seu café aonde? No coador? Ai, dá tanto trabalho. Não, você vai pegar Nespresso ou, não fazendo propaganda negativa da marca, mas qualquer tipo de cafeteira expresso. Aí você usa aquelas cafeteiras com a cápsula de alumínio. Aí você aquece um líquido, joga num recipiente de alumínio, que vai potencializar a liberação de alumínio naquilo ali. Então, cosméticos. Saiu uma reportagem, né, esses dias, até o pessoal compartilhou muito no Instagram, falando do efeito estrogênico, ou seja, alterações hormonais em crianças pelo uso de cosméticos. Eu lembro de começar a fazer unha, essas coisas no início da minha adolescência. Hoje você vê esses cotoquinho de gente mini adulto, todos pintados, maquiados. Eu tenho uma paciente minha. Ela é até aqui de São Paulo, se eu não me engano, ela tem 7 ou 9 anos de idade, o alumínio dela deu 19. A referência, né? Tudo eu vou falar em Brasília, do laboratório para alumínio é até 10. Aí eu falo, que lindo, né? Até 10. Desde quando é normal a gente ter metal tóxico dentro do nosso corpo? Normal é eu ter cálcio, zinco, selênio, iodo, magnésio, vitamina D, vitaminas e minerais. Metais tóxicos, não. Aí eles colocam lá, população geral até 10. Aí entra naquilo, geral, adulto, idoso, criança, gestante, para qualquer pessoa. Como o meu foco não é criança, eu trabalho com crianças só autistas, que aí entram outros valores, outras referências. Então, como o meu foco é adulto, o que a gente coloca, o que eu, Fernanda, estabeleci como aceitável? Até 2. Porque a gente, infelizmente, vive num mundo tóxico. O que eu tento passar para os pacientes? O mundo perfeito não existe. Corta os pulsos, se joga da sua janela lá do seu prédio, porque não existe mais. A ideia é passar o máximo de informação e dentro da realidade de cada um, ele tentar excluir o máximo de exposição. E aí vai entrar outra questão que eu quero falar para vocês. O que a gente corre por fora, o que a gente usa para poder minimizar os efeitos tóxicos do que muitas vezes vai ser inevitável para a gente tá consumindo. Então, aí eu refiz o exame dessa menina, né? Falei para os pais, eu falei, olha, para a criança, abri uma exceção porque ela é filha de um casal, aí pede muito, aí a gente, né? O coração aperta e fala, não, tá bom, só porque é sua filha, então eu vou atender. Pedi para repetir o exame, né, e deu exatamente o mesmo valor. E aí você começa a perguntar. Ah, mas tem isso, os pais já eram meus pacientes, então os cosméticos da criança já não eram tão ruins, já não eram com tanta carga tóxica. Nespresso já não tinha, ela também não tomava café. Aí a gente vai investigando. Aí durante a consulta a mãe fala, doutora, já sei o que é. Ela pega o iPad, coloca nos tutoriais de maquiagem e ela mesma fica se fazendo automaquiagem. Como é criança e não tem noção, eu compro aquelas maquiagens mais baratinhas. Né? Lógico, a criança vai estragar. Então, ou seja, lotado de chumbo, alumínio, arsênico, cádmio. Isso vai fazendo o quê? Entupindo esses receptores hormonais. Aí daqui a pouco a criança ela tá com 7, 8 anos de idade e começa a ter mama. Começa a ter pelo pubiano precoce. Como é que eram com os nossos avós? Vocês sabem? Eu converso muito com a minha avó. Minha avó ajudou a minha mãe a criar a gente, então eu tenho uma segunda mãe. Minha avó menstruou com 15 anos de idade. Antigamente se menstruava muito mais tarde do que a gente tem hoje em dia. E uma das coisas que a gente sabe é essa exposição tóxica, de uma maneira geral, que tem um estímulo maior hormonal, favorecendo uma menarca cada vez mais cedo. Então, a gente tem agrotóxicos, que dentro de agrotóxicos a gente tem uma quantidade muito grande de quê? De metal pesado, de metal tóxico, por isso que ele é tão ruim. Aí a gente pega arroz. Arroz, né, é o que a gente tem uma das maiores concentrações de arsênico, se vocês jogarem lá no Google para poder pesquisar, é o tipo de agrotóxico mais comum utilizado nas lavouras de arroz. Então, aí a gente tem os metais pesados, que na verdade eu gosto de usar metais tóxicos, porque tem, pela química lá, tem alguns metais que são tóxicos, mas não são classificados como metais pesados. Né? Então, quando a gente pensa em doença autoimune,
Então, agrotóxicos, cosméticos, metais tóxicos. Aí a gente tem uma baixa nutrição. Eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes, quando a gente monta, né, dá uma sugestão ou monta um plano alimentar para o paciente, ele fala, nossa, mas eu vou até ter que preparar minha comida agora? Dá vontade de falar, querido, você veio ao nutricionista. A base minha é alimentação. É que nem eu falo, nutrição trata doença autoimune sozinha? Não. Aí eu vou compartilhar com vocês tudo que eu faço. Nutrição sozinha reverte um quadro de autismo? Não. Mas a base é a alimentação. Até porque a alimentação é o combustível do meu corpo. Como é que eu quero ter uma pele linda, uma unha que seja minha, um cabelo que seja meu, uma pele legal, tá bem, ter energia, sendo que o combustível que eu coloco pro meu corpo é uma porcaria todos os dias, né? A saúde não vai funcionar. Então, uma baixa nutrição e um outro fator muito grande, o nível de estresse, os fatores emocionais. Eu tenho que ser linda, loura, magra, sarada, bem-sucedida, casada, ter filho e ainda administrar tudo isso. Não são as coisas que a sociedade vão impondo pra gente? E muitas vezes a gente está numa autocobrança que, se você parar para refletir, será que é isso que eu quero? Ou se o que eu queria era vender tudo e vender coco lá na praia, tomar sol, produzir muita vitamina D. Então, essa cobrança que existe hoje em dia pra gente é muito grande. Esses dias eu recebi uma paciente com 29 anos, né? No meio da consulta começou a se debulhar em lágrimas, por isso que no meu consultório uma das coisas que não falta é a caixinha de lenço, né? E tem sempre uma de reserva, porque se acabar que tá lá, tem outra. O Carlos é meu paciente, né? Já foi, hoje ele é um amigo, terapeuta, né? E tá aqui compartilhando comigo, ele já foi lá na minha salinha, ele sabe como é que é. Então, assim, começou a chorar, porque eu já tenho 29 anos, ainda não passei num concurso, eu vou casar, eu não tenho uma casa própria. Calma, desacelera. Então, essa junção desses fatores é que são gatilhos para a gente começar a desenvolver grande parte das doenças autoimunes. Então, tudo começa, né? A Roberta até me falou assim, amiga, você é a rainha do detox, né? E com certeza, tudo começa limpando, faxinando, detoxificando, despoluindo o nosso corpo. É o que eu falo para os meus pacientes. O que a gente faz? A gente varre, a gente levanta o tapete, a gente arrasta o sofá, a gente suspende as cortinas. O que eu explico para os pacientes. Eu preciso preparar o corpo dele para receber o nutriente. Que foi isso que eu aprendi mais recentemente. Então, qual que era a minha cabeça antigamente? Eu tratava de maneira alopática com fitoterapia. Que o paciente chegava, eu tenho crises de dor de cabeça. É isso. Doutora, tem uma formulazinha para ansiedade? Tem. Tem uma formulazinha termogênica? Tem. Tem uma formulazinha para dormir melhor? Tem. Então, ou seja, eu não sou médica, eu não prescrevo remédio, mas a minha abordagem era de tratar sintoma. Então, hoje a gente começa a ver qual que é a causa daquilo ali. Queda de cabelo. Qual de nós aqui, colegas, que não recebe constantemente mulher com essa queixa? Vamos dar uma pausa aqui, né? Porque eu falo mais rápido do que meu pensamento consegue acompanhar. Então, vamos supor, vamos pegar até esse exemplo. Uma mulher com queda de cabelo. Eu tô com queda de cabelo por quê? Porque está me faltando vitaminas e minerais. Então, esse déficit nutricional está gerando aquela queda de cabelo. Eu tô com alteração hormonal, porque de repente... Parou? Eu tô com alteração hormonal, de repente, porque eu uso anticoncepcional e o anticoncepcional está me gerando uma queda de cabelo? Ou porque eu tô com alteração tireoidiana, que na referência do laboratório eu tô ok, mas a queda de cabelo já é um dos sintomas de um hipotireoidismo? Eu tô com uma queda de cabelo porque eu tô mega intoxicada com metais e por conta disso meu cabelo tá caindo. Eu tô com uma disbiose cheia de bicho, fungo, bactéria, cândida intestinal e por conta disso tudo que eu tô consumindo não tá absorvendo e por conta disso eu tô com queda de cabelo. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. A gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar.
E assim, eu sou, gente, o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Então, se vocês me encontrarem em qualquer outro contexto, eu sou assim. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu tô triste. E não tem coisa que me irrita é quando eu recebo os inbox. Qual protocolo você usa para tratar isso? Qual protocolo? Não existe protocolo. A gente pode pegar um paciente com a mesma doença autoimune, a gente precisa investigar tudo isso. O que está acontecendo com cada um? É claro que a gente pensa em doença autoimune, uma abordagem é X. Para autismo, já vai ser outra abordagem. Para as minhas pacientinhas que querem engravidar, já é outra abordagem. Mas a especificidade, o que eu vou usar, em que quantidades que eu vou usar e como que eu vou usar isso daí, não existe um protocolo. Então, por isso que jamais em nenhum curso meu vai ter aquelas coisas que a gente pega já com tudo prontas, até já com a referência, quantidade, sugestão de fórmula, que eu acho que isso é dever de casa nosso. Ir para casa estudar o nicho de mercado que a gente atende, o que mais chega para a gente e a gente montar os nossos protocolos. Então, quando a gente pensa em detoxificação, né, o que ficou comum? Detox significa emagrecimento, né? Porque foi o começo de tudo. E, na verdade, você só vai emagrecer num detox se você tiver o quê? Toxina para colocar para fora. Porque toxina é lixo, toxina pesa. Por isso que muitas vezes algumas pessoas tiram lixo da alimentação e emagrecem, outras só vão ter benefícios, melhorias de energia e qualidade de vida. Então, o que a gente vê? A gente tratar a parte de alimentos, né? Então, aqueles alimentos que são mais alergênicos, alimentos que são mais inflamatórios, como a soja, por exemplo. A soja, para mim, tá? Só é boa quando a gente usa ela igual os orientais usam desde que mundo é mundo. Fermentada. Miso, misoshiro, natto, tempê, tofu. E se for de uma soja, orgânica. Porque a maioria da nossa soja, ela é transgênica. Então, certos alimentos com característica de muita transgenicidade, você não sabe qual que é a origem, ou se você não consegue encontrar ela de uma origem mais segura, nem deveria fazer parte das suas escolhas no teu dia a dia. Tá? Isso daí é uma das coisas, os shotzinhos da imunidade. Por que eu acho legal? A gente mudar hábito alimentar é difícil. Né? Se você falar para a pessoa que ela vai comer frango com batata doce 30 dias, porque o verão tá chegando, e ela vai ficar sarada com goma no abdômen, ela faz. Né? Porque ela tem um objetivo. Mas se você fala, olha, eu preciso diminuir isso, incluir isso, fazer assim, ai, mas é tão difícil. É legal hoje, a questão da ressonância é muito legal, que você vibra para o universo o que você quer. Eu não quero receber assim, ai, mas é tão difícil. É legal hoje, a questão da ressonância é muito legal, que você vibra para o universo o que você quer. Por que eu acho legal? A gente mudar hábito alimentar é difícil. Né? Se você falar para a pessoa que ela vai comer frango com batata doce 30 dias, porque o verão tá chegando, e ela vai ficar sarada com goma no abdômen, ela faz. Né? Porque ela tem um objetivo. Mas se você fala, olha, eu preciso diminuir isso, incluir isso, fazer assim, ai, mas é tão difícil. É legal hoje, a questão da ressonância é muito legal, que você vibra para o universo o que você quer. Eu não quero receber paciente de emagrecimento, não gosto. Paciente de performance, de ganho de massa muscular também não atendo nenhum. Eu gosto de quem? Como diz a minha ginecologista parceira. Ela fala, Nandinha, ela é da Paraíba. Tu gosta só dos craquentos, né? Eu falo, pra mim, quanto mais, entre aspas, problema, com mais questões, são mais interessantes pra gente tratar. É a Neidinha, é? Não, a Neidinha, ela é nutricionista, né? A minha, ela é gineco. Então, o que a gente pode usar? Qual que é a estratégia dos shots? É a gente acordar o corpo com um boom de nutriente, com um boom de substâncias boas para interagirem dentro do nosso organismo e nos proporcionar o quê? Um maior bem-estar. Aí, o que eu gosto de usar? É porque minha letra também, né, não é das melhores. O que dá pra gente usar? Carvão ativado. Dá pra gente usar a moringa em pó. Dá pra gente usar as punks, né, que agora tá na moda.
o mais puro extrato? Olha, é aquilo, geralmente eu costumo indicar para os pacientes comprar nas lojinhas de produtos naturais um com certificação de orgânico. Nem sempre a gente vai saber se aquilo ali é orgânico mesmo, mas pelo menos, né, a gente vai na fé e acredita. Então, o Ora Pronobis eu gosto de usar, deixa eu ver o que eu coloquei aí. A mesma coisa, o açafrão, né? O açafrão, eu tenho um caso, a paciente mandou até resposta, um e-mail para mim ontem, para cândida de repetição. Ela estava com cândida terrível e era um final de semana. Eu falei, olha, o que a gente vai fazer? Você vai pegar uma colher de chá de cúrcuma, então assim, uma quantidade considerável, dilui na água de manhã e de noite. Você vai pegar um OB, deixar ele mergulhado no óleo de coco, pega uma xicrinha de café. Em Brasília, o tempo é mais frio, né? Mais ou menos aqui em São Paulo. Tem o calor, mas oscila muito a temperatura. Então, às vezes, ele fica mais empedrado. Então, derrete um pouquinho em banho-maria, para ele poder ficar líquido. Pega uma xícarazinha de café, coloca o OB, mergulha, deixa aquele OB ficar ali uns 10, 15 minutos para absorver bem aquele óleo de coco e coloca o OB para dormir com ele. E assim, isso acho que não acontece só comigo, acontece com vocês, né? A paciente primeiro mandou a foto do OB dela, como é que ficava, cheio daquela secreção purulenta, fala, Senhor, eu não mereço ver isso a essa hora da manhã, que ainda nem comi ainda. E 3 dias depois, o outro OB com praticamente nada. Então, assim, a curcumina, o óleo de coco, a gente sabe que eu brinco, eu falo que o óleo de coco até serve para comer. Né? Porque ele tem tantas outras funções e aplicações, porque aí quando é médico dá para fazer os óvulos vaginais com óleo de coco, os óvulos com melaleuca, com vitamina A, com probiótico, só que aquilo, a gente dança, né, conforme a música faz o que a gente pode. E o que a gente não pode, o nosso cérebro está aqui é para a gente criar e inventar. Então, essa dica também é uma forma de você detoxificar uma cândida vaginal, porque você está melhorando o sistema imunológico, modulando esse sistema imunológico do paciente. Então, limão, o própolis, o açafrão, cloreto de magnésio. Eu gosto de usar o bicarbonato. Aí na nossa prateleira lá de casa, na nossa prateleira da cozinha, a gente tem 500 mil potes dessas coisas. E aí cada dia a gente vai vendo o que a gente faz e vai fazendo as nossas misturebas. Às vezes o Marcelo até pergunta, o que é isso aqui? Eu falei, nem eu sei mais. Peguei um de cada um, com meia dúzia de coisa, toma. Né? Não é assim, amor? Então eu acho que... Você gosta de CDS para tratar cândida? Então, eu tenho outras experiências com o CDS, porque o CDS a gente tem uma dificuldade, o CDS é um produto à base, né, do dióxido de cloro. Então, nem sempre você consegue ter uma matéria-prima boa. Então, às vezes, a resposta não vai ser tão boa. As pessoas, como é derivado do cloro, tem aquele cheiro meio que de água sanitária. Então, às vezes, o paciente, para tomar, ele tem uma resposta ruim. Então, para fazer o uso dele tópico vaginal, então teria que ter um outro profissional para acompanhar. Então, eu mesma não uso. Eu gosto de usar, como eu falo, teve uma paciente que falou assim para mim uma vez, uma senhorinha, ela, doutora, você é um pouco bruxa, né? Eu falei, um pouco não, eu sou totalmente bruxa, bruxinha do bem. Eu falo que se existem outras vidas, eu era aquelas lá que o pessoal ia para pegar as poções, para curar, para tratar. Então, uma das estratégias do shot seria isso. Então, dá para a gente variar de acordo com a nossa criatividade, de acordo com o que tem dentro das nossas regiões. O Floranil, ele é um sachê à base de enzimas digestivas de algumas frutas já fermentadas. Então, ele promove tratamento de desbiose. Ele é da Anil, eu acho, se eu não me engano. Então, ele melhora a absorção de nutrientes, sensação de azia, de refluxo, de queimação, de má digestão. Então, para aqueles pacientes já com problemas gástricos, começar a combinar algumas coisinhas dessa pela manhã, a melhora, ela já é bem efetiva. Tá? Então, o que eu sempre faço? O que eu aprendi com o Dr. Braghini, né? Que é o que a gente chama de descontaminação do terreno biológico. Como que a gente faz essa descontaminação do terreno biológico? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que geralmente eu costumo utilizar para tratar os metais, o que eu costumo utilizar para tratar parasitas e energias desarmônicas. Não sei se vocês
ouviram falar de energias telúricas. Energias telúricas, elas promovem o quê? Uma desarmonia daquele lugar. De repente você tem um lençol freático passando por aqui. Ele desequilibra a estrutura daquele lugar. Você tem a energia externa. Tem um restaurante que eu e o Marcelo a gente gosta muito de ir aqui em São Paulo, que num desses dias a gente estava sentado lá do lado de fora, que eu olhei para cima, tinha aquele, que em Brasília não é assim, né? Em Brasília tudo é debaixo da terra. Então você tem um aterramento, essa poluição eletromagnética, a gente acaba de certa forma sendo menos exposto. Então tinha um transformador desse tamanho, parecendo um mafuá de fio. Aí eu até comentei com ele, imagina as pessoas que moram aqui nessa região. Depois a pessoa dorme mal e ela não sabe por quê. Por conta dessa poluição. Aí eu durmo com o celular embaixo do travesseiro. Aí o indivíduo dorme num quarto que ele tem lá o decodificador da televisão, o roteador da internet. Então tudo isso interfere no nosso jeito. Não só do adulto, mas das crianças. Tem um efeito mais excitatório. Então tem um produto que eu gosto muito que chama Neutrix. O Neutrix, ele faz bloqueio, né? Ele ajuda nessa questão de poluição eletromagnética. Então, são umas gotinhas que você usa. Aí tem orgonite, você tem os anéis de cobre, você tem N coisas. Por isso que eu falo que eu sou bruxa. Porque eu tento tratar o paciente e falar todas essas questões para ele. Porque não adianta ele só melhorar a alimentação, ele só fazer uma descontaminação. Quando a gente fala em doença autoimune, a gente tem que tratar ele como um todo, principalmente o ambiente que ele vive. Por isso que não adianta você comprar um alimento sem agrotóxico e fazer na sua panela de alumínio e cozinhar num air fryer que tem alumínio. Então, panelas de alumínio, Teflon, air fryer, Nespresso, creme dental com flúor, enxaguatório bucal, cosméticos de uma maneira geral. Então, hoje em dia, a gente acha já uma variedade muito grande desses produtos disponíveis em mercados. Tem um site que eu acho muito legal, não sei se vocês conhecem, que é o Terráquea. O Terráquea, ele faz um compilado só de cosméticos. Você acha shampoo, você acha condicionador, você acha clareamento dental, você acha absorvente, você acha band-aid, tudo que você quiser. Aí um dos argumentos das pessoas é, ai, mas viver desse jeito assim também não dá, é muito difícil. Eu falo, difícil é você continuar convivendo com a sua doença, gastando um monte de dinheiro, tomando um monte de corticoide só para bloquear os seus sintomas e você não ter qualidade de vida nenhum. Né? Aí, de vez em quando, você tem que dar uns choquezinhos no paciente, porque às vezes ele vai com uma expectativa muito grande, achando que você é uma fada. Na verdade, eu sou bruxa, né? Tô mais pra bruxa do que pra fada. Então, que você vai pegar com uma varinha de condão e vai resolver todos os problemas dele. Né? Não sei se grande parte de vocês aqui já me acompanha nas redes sociais. Constantemente eu posto nos meus stories remissão de Hashimoto, remissão de várias doenças autoimunes. Aí a pessoa chega lá naquela expectativa, no sentido assim, você é o próximo. Mas muitas vezes a gente tem que despertar no nosso paciente que ele tem que ter a autorresponsabilidade, que ele precisa percorrer o caminho para poder chegar aonde ele gostaria. Porque muitas vezes é aquilo, eu quero. Mas quando você fala o que você tem que fazer, né? Que nem assim, às vezes uma amiga comenta com a outra, nossa, fulano, mas você tá tão bem, você melhorou, o que você fez? Ah, eu fiz isso. Porque assim, dá trabalho, né? Tem um esforço muito grande. Então esse site aqui eu acho que é legal, eu passo ele para os meus pacientes. E para quem nem sempre tem um recurso financeiro tão bom, o Dr. Google tá aí. Jogue no Google e coloque cosméticos orgânicos caseiros. Cosméticos caseiros. E você aprende a fazer desodorante, aprende a fazer shampoo, aprende a fazer material de limpeza. Né? Material de limpeza ainda é pior do que cosméticos. Porque você está em contato com a mão o tempo inteiro. Então, o sabão em pó, o detergente, o Veja, não é só isso. Eu não estou manipulando só ali. Será que na hora que eu lavei o copo, não estou nem falando que minha funcionária está fazendo o serviço dela ruim, não. Quando eu fui lavar minha louça, será que eu tirei todo o resto daquele detergente? Porque se eu não tirei, quando eu colocar com líquido depois, eu vou estar tomando um restinho daquilo ali.
A roupa de cama que você dorme, a roupa que eu coloco, que estou o dia inteiro com ela, sendo lavado com sabão em pó, com amaciante convencional. Então, isso aqui são coisas para a gente acordar, que às vezes aquela alergia que o paciente tem, você falou, gente, eu fiz de tudo. Sério, eu fiz de tudo, eu tirei isso, não melhora. E às vezes é o contato que ele tá com aquela roupa de cama 24 horas por dia. Tá? Então, ali tem alguns exemplos, né, do que a gente colocou. Então, as panelas, o que seria o ideal? O ideal seria a panela de vidro. A gente acha com facilidade? Nem sempre a gente acha. E quem aqui já teve panela de vidro sabe que aquilo ali é do cão. Porque geralmente ele fica cru e queimado. E até você pegar o ponto para conseguir trabalhar com aquilo ali, se torna mais difícil. Então, as de aço cirúrgico, elas são excelentes. Mas, em média, um jogo de panela é uns R$6.000. Então, nem sempre cabe no orçamento das pessoas. E, às vezes, eu gasto uma grana num jogo de panela, mas o que eu estou colocando lá dentro é ruim. Também não adianta. Então, na prática, as de cerâmica, elas funcionam bem. Aí, se a gente pensa, o que os nossos antepassados usavam? Panela de ferro, panela de cobre, panela de barro, e é por isso que eles não tinham tantas doenças como nós temos hoje. A minha avó, ela tem 89 anos e é mais lúcida do que eu gostaria que ela fosse. Porque aí, às vezes, eu faço algumas fórmulas para ela, aí ela tem início de osteoporose. A gente já reverteu para osteopenia. O que é isso? Ah, vó, isso aqui é para osteoporose. Na verdade, é para ela deixar de ser reclamona, para melhorar as emoções, um monte de coisa. Aí outro dia eu cheguei lá em casa, aquele negócio que você me passou não é para aquilo. Que ela tem problema de visão. Eu pedi para minha amiga da banca ler e ela falou que tem umas coisas lá que não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo que ela tem mais sanidade mental do que eu gostaria. E aos 89 anos, ela toma um único medicamento, que é um remédio para pressão. O resto das taxas estão normais. Porque qual foi a criação dela? Não só ela, de pais de vocês, de avós de vocês, devem compartilhar. Então, às vezes, nós estamos muito mais doentes do que os nossos antepassados, porque o nível de exposição que nós temos hoje em dia é muito maior do que já foi no passado. Então, a questão dos agrotóxicos, o ideal é a gente tentar preferir o máximo possível. Nem sempre, às vezes, as pessoas, dependendo da região, como eu atendo pessoas do Brasil inteiro, pessoas de grandes centros igual aqui, conseguem, em lugares menores não. Então, tem um produto que chama NutriQ, que eu gosto de usar ele com os meus pacientinhos autistas, porque às vezes nem sempre a mãe consegue ter os produtos orgânicos. O que ela faz? Ele é um spray, borrifa o spray em cima da comida, na hora que vai comer mesmo. Então, já é uma forma de estar minimizando a carga tóxica daquilo ali. Produtos de limpeza, você tem o álcool de cereais, sabão de coco, vinagre, né? E o cosméticos, eu já dei a dica dos cosméticos aqui para vocês. Em grandes mercados a gente já acha muita coisa. Então, o que eu uso para tratar essa parte de metais tóxicos? A linha M-Tox, que é da Quantum Bio. Então, a gente tem vários tipos diferentes. Como é que eu sei qual usar? Como eu uso biorressonância, eu testo com os meus pacientes. Como que a biorressonância faz? É a varetinha e dependendo se ela atrai ou repele. Então, se ela atrair para o paciente, aquilo ressona com ele, aquilo ali faz bem. Se ele repele, aquilo ali não é interessante. Então, eu avalio de acordo com os sinais, com os sintomas, com a queixa, com a idade do paciente e a gente vai vendo o que a gente coloca. Eu uso tudo de uma vez? Claro que não. Eu vou vendo o que se encaixa melhor para o quadro daquele paciente e a gente vai colocando. Então, a clorela, qual que é a questão da clorela? A clorela tem que ser com certificação, já que ela é uma alga, que se ela for proveniente de lugares contaminados, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Estou até piorando, na verdade, que eu estou intoxicando e potencializando o processo inflamatório dentro do meu paciente. A espirulina eu gosto também da Quantum Bio. Por quê? Porque ela vem com iodo. Como que nós, nutris, suplementamos iodo no nosso paciente? Como que vocês suplementam iodo no paciente de vocês? Lugol. Mas vocês podem prescrever Lugol? Eu não prescrevo Lugol, porque eu não posso, não sou médica.
E aí? Não é? Porque assim, a gente tem que fazer, eu penso assim, Fernanda, a gente tem que fazer o que é certo. Eu não posso criticar o político ladrão se eu estou fazendo alguma coisa que vai contra o que eu posso fazer naquele momento, né? Então, a espirulina da Quantum Bio, ela tem uma quantidade de iodo significativa, então é uma forma da gente conseguir colocar mais disso para o nosso paciente. Além disso, ela tem certificação, e além desse tipo de iodo... Fernanda, as quantidades que testa pela biorressonância também. E os aparelhos que você usa? Aí ainda a gente vai chegar lá. Então, eu gosto de usar o iodo Quantic, que é da Physioquantic. Tá? Então, o iodo quântico, ali não tem iodo. Você tem a informação do iodo, é a frequência do iodo. Tá chegando o iodo e cutucando, ô, iodo, galera aí de dentro, acorda, vamos começar a produzir. Porque senão eu volto naquilo que eu falo que eu fazia no passado, de ficar tapando buraco. Se o seu tanque do carro tá furado, você repõe aquilo ali e vai encher durante um certo tempo. Depois, o que vai acontecer? Volta a ficar ruim. Qual que é o meu histórico? Quando eu fiz a pós do Lair, eu tinha 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, eu tinha 32 anos. E na pós, com um monte de amigo médico, é a melhor coisa, né? Porque você tem aquele carimbo lindo chamado CRM, que aí você pede para eles te prescreverem um monte de coisa. Os meus exames na época alterados, porque eu vinha de uso de anticoncepcional de uma vida inteira. Eu lembro uma vez que eu fui num gineco, ele perguntou, você gosta de menstruar? Que mulher é que vai falar, gente, eu adoro, fico esperando ansiosamente o dia da menstruação chegar? Claro que não. Aí eu falei, não gosto. Então vamos aproveitar, vamos tomar esse daqui, que aí você já emenda. Eu cheguei a ficar 2 anos sem menstruar, tomando anticoncepcional ininterruptamente. Quando eu parei, vocês imaginam o estrago que estava o meu corpo. Tudo alterado. Aí o que eu fiz? Aí com 32 anos eu usava testosterona, porque minha testosterona era baixa. Claro, o eixo bloqueado, anos a fio por conta do anticoncepcional. Aí progesterona também. O nível de estresse lá nas cucuias, quem não fazia meditação, não tinha técnicas de respiração, hoje eu faço body talk, eu faço reiki, várias outras coisas para... Vocês já viram que eu sou, né, agitada? Então eu preciso de alguma coisa para me dar um sossega-leão. Então eu não tinha essa visão ainda, eu tomava cortisol para modular meus níveis de estresse e melhorar a qualidade do sono. E tomava também T3 e T4, porque os meus hormônios da tireoide estavam ruins. Por quê? Porque se a minha parte reprodutora estava ruim, é claro que a minha tireoide estava ruim, porque a visão que a gente aprende na medicina chinesa é o fígado rege a tireoide e a tireoide rege a parte reprodutora. Então, se eu estava capenga na parte reprodutora, com certeza o problema já vinha antes, lá com a tireoide. Aí eu tomava também T3 e T4. E naquela época, era uma época que eu queria ser sarada. Aí, lógico, tomava junto também uma oxandrolona para ficar seca e definida. Imagina esse tanto de coisa interagindo dentro do meu corpo. E não eram coisas em doses desajustadas. Eram colegas médicos que prescreviam para mim, de acordo com os meus exames, tudo bonitinho. Só que depois que eu fui para o mundo da biofísica quântica, na pós que eu fiz, que foi me ensinado o que está quebrado, o que está estragado, o que está fora do lugar, o que está dando curto para eu, com 32 anos, ter tanta alteração daquele jeito. E foi a partir daí que essa minha visão e a minha forma de abordagem, de tratamento, foi ficando diferente. Então, a forma de eu gosto dessa espirulina, então, porque ela tem iodo, e a outra forma com que eu gosto de suplementar iodo no paciente é o iodo Quantic. Uma coisa interessante para vocês falar, para compartilhar com vocês do Lugol é: nós que não somos médicos, não podemos prescrever coisas que tenham efeito colateral. Porque se der uma caca, se der um efeito colateral, você vai saber tratar seu paciente? Eu não sei. Aí ele vai chegar no outro profissional,
Olha aqui, pois é, esse bando de nutricionista prescrevendo tanto de coisa que não pode. Aí a gente queima o nosso filme, o filme da nossa profissão, de quem faz o nosso trabalho certinho. Nós temos um quadro, né, de uma paciente que veio de um outro profissional que prescreveu Lugol para ela porque ela tinha alterações tireoidianas, a função hepática dela estava em desequilíbrio. Por isso que a gente começa fazendo detox, e depois eu vou falar da minha questão do funcionamento dos órgãos. Passou o Lugol para essa paciente, a manifestação tóxica do Lugol não foi para a tireoide não, tá? Foi para o cérebro. Ela teve ataques de pânico e crises de ansiedade e ter que parar num psiquiatra por conta disso. Então, a gente, às vezes, tem algumas coisas que são muito legais, mas que se a gente não está preparado para lidar com aquele problema, com o efeito colateral, com a reação adversa, você pode ter um problema muito grande, né? Porque o paciente feliz, ele te indica para todo mundo. O paciente que você... Porque, sim, todos nós somos passíveis de ter algum erro. Isso acontece em qualquer profissão. Ninguém sabe tudo de tudo. Mas quando a gente erra fazendo o que a gente pode, é uma coisa. Quando a gente erra fazendo o que a gente não pode, as consequências podem ser muito maiores. Então, antes de eu começar com qualquer paciente meu, de usar isso para tireoide, isso para trabalhar esse órgão, isso para sua insônia, eu começo descontaminando o terreno e trabalhando os órgãos, que é o que a gente aprende na medicina chinesa. Vesícula, fígado, baço, pâncreas, tireoide, estômago, intestino. Porque imagina um paciente... Vou apagar aqui. Anêmico. Sabe aquele paciente que chega no nosso consultório, de repente com 80 de ferro e 15 de ferritina? Aí você vê o hemograma dele, tá tudo normal. Hematócrito, hemoglobina, tá tudo certinho. Mas se ele tem 15 de ferritina, ele tá anêmico. Não é? Aí, geralmente, ele vem de outros profissionais tomando o quê? Neutrofer, sulfato ferroso. Geralmente, o intestino dos pacientes de vocês funciona, porque o dos meus não funciona, não. Tá todo mundo inflamado e cheio de desbiose. Quando você toma esses ferros convencionais, a sua microbiota intestinal vai funcionar pior. O ferro, além do gosto, o retrogosto que ele gera na boca, ele tem um efeito de constipação. E se vocês começarem a ler a bula de tudo que os pacientes que chegam até vocês tomam, vocês vão ver que é dióxido de alumínio, dióxido de silício, corante tartrazina, corante de alumínio, lactose, soja. Então, às vezes o princípio ativo pode ser até bom, mas o recipiente, o corante, o conservante, o estabilizante que tem por detrás daquilo ali é muito ruim. Então, se eu tenho com um paciente com uma ferritina baixa, já tomando ferro há 1000 anos, e a ferritina não sobe, o que a gente faz? Detox. Para quê? Que tipo de detox? Usar o que para esse paciente? Né? Quando a gente pensa em ferritina baixa, você tem sempre uma intoxicação por metais. Aí não adianta só eu dar ferro. Como é que funciona o metabolismo do ferro? Eu tenho que ter uma B12 na faixa de 600. Isso, gente, falando adulto, tá? Sem grandes patologias, de uma maneira geral. Vitamina C na faixa de 1. Vitamina A na faixa de 5. E B9, que é o ácido fólico, na faixa de 14. E que, só lembrando do ácido fólico, a gente não prescreve ácido fólico na forma de ácido fólico. Tem que ser na forma de metilfolato ou 4-efolic. Eu já prescrevo 4-efolic há muito tempo, que já é a 4ª geração do ácido fólico. Então, a biodisponibilidade, capacidade absortiva e de transporte dele é muito maior do que o ácido fólico. Então, eu gosto de trabalhar com 4-efolic. Melhor que o metilfolato. Melhor que o metilfolato. Contanto que o preço dele é até mais caro. Tá? Então, primeiro, não adianta eu aumentar ferro se eu não tenho quem leva, quem transporta, quem fixa e quem absorve aquele ferro dentro do corpo.
Não adianta eu dar tudo isso se eu tenho um estômago... Não riam, tá? Se eu tenho um estômago que não está digerindo, que não está quebrando, que não produz sais biliares, enzimas digestivas, ácido clorídrico, para quebrar o que eu estou digerindo. Se o meu intestino não funciona direito e não está absorvendo o que eu estou dando para o meu paciente. Se esse paciente não bebe água na quantidade adequada para levar, transportar e absorver tudo isso. Por isso que tudo tem que começar com o detox, tirando o lixo do corpo e preparando o corpo para poder receber essas coisas. Aí de fitoterápico, né? Tem aqui a listinha do que eu gosto de tratar, então varia de paciente para paciente. Outras formas de tratar a descontaminação de metal, sem ser com quântico, sem ser com florais. Eu gosto de usar muito homeopatia. Então, na homeopatia também a gente faz um cálculo diferente. Então, na homeopatia, o princípio é semelhante, trata semelhante. Então, eu uso o alumínio. Aí você usa o chumbo em concentrações diferentes para poder fazer quelação também com homeopatia. Para pacientinho autista, eu uso mais em homeopatia, porque nem sempre eles conseguem engolir, né, comprimido do tamanho que foi. Então, tudo que vai na água fica mais fácil para os pobres dos pais conseguirem disfarçar aquilo ali e fazer com que a criança tenha adesão. A gente usa o Hidrovitalis, que é aquele equipamentozinho lá dos pés. A gente usa o Raif, do estilo RPD também para fazer esse tratamento. Então, é aquilo. Não existe protocolo engessado. Varia de acordo com o caso do paciente. Aqui tem alguns, eu posso disponibilizar depois, eu salvo isso aí em PDF e a Roberta disponibiliza esse material, a equipe dela, para vocês, tá?